Queria chamar a Ana aqui. A Ana, junto com a Camila, é uma das nossas professoras do curso de Design de Conteúdo, que logo, logo vai estar aí disponível para vocês. Então, prazer poder chamar você aqui, Ana. Qual que é seu? Oi. Acho que para falar de futuro é legal a gente olhar um pouquinho para o passado, apesar de que 10 anos passa voando, né? E provavelmente, se você nasceu depois dos anos 2000, você não sabe nem do que eu estou falando. Mas, em 2014, era o auge de um mito chamado designer unicórnio. Para quem nasceu depois dos anos 2000, eu ainda vou falar o que é. Mas a minha discussão aqui é: será que o mito envelheceu bem? Antes de falar do mito, vou falar de mim. Eu me formei, coincidentemente, em 2014 em design de produto. Me especializei em UX. Comecei a carreira como UX Writer em 2017. Foi na Mirum Agency, que é o primeiro lugar que eu cito. Inclusive, eu descobri que eu era UX Writer e não migrei para a área, né? Eu já fazia conteúdo para UX e um colega falou: você já ouviu falar de UX Writing? Eu falei: não. Ele falou: eu acho que é o que você faz, então procura saber. E aí eu descobri que era essa a minha profissão. Depois saí de lá para trabalhar em produto, entrei na Ebanks, fiquei até 2021, que foi o ano que eu entrei aqui, e estou aqui até agora. Bom, o mito do designer unicórnio. Por que mito? O unicórnio é uma figura mitológica, mágica, né? Um cavalo belíssimo. E no design, o designer unicórnio nada mais é do que o pau para toda obra. É o cara que faz tudo, o full stack. E lá em 2014, o faz tudo incluía UX, UI, uma pontinha de front. Como eu vejo hoje o faz tudo, né? Eu ainda vou passar por uma linha do tempo dos movimentos que eu vi no mercado de lá até aqui. Mas hoje, se eu fosse definir um designer unicórnio, ele é a pessoa que faz UX, faz UI, faz content e pesquisa. Algumas reflexões importantes. Antes de fazer as reflexões importantes, bom dizer também, eu não sou analista de mercado. Eu vou trazer alguns apontamentos de coisas que eu vi acontecer nesses últimos 10 anos, mas tem muita gente muito mais cabeçuda que poderia falar detalhes mais importantes e de por que essas tendências aconteceram, né? Mas as tendências, elas são cíclicas em qualquer situação. Se a gente for falar de tendência de moda, consumo, comportamento, mercado idem. Então, as coisas vão e voltam por alguns motivos adjacentes. Quando a gente vê o mercado em baixa, a gente vê menos vagas. Então, é onde você vai encontrar a famosa eu keep. E quando o mercado está em expansão, a gente também tem mais vagas, consequentemente, tem mais espaço para profissionais mais especializados, né? E, pensando na situação de baixa, se a gente tem menos espaço, se o espaço é pequeno, você precisa ser, enquanto profissional, extremamente necessário. O que acontece quando o mercado está em alta, né? Falamos ali expansão, mais vaga aberta, perfis especializados e equipes maiores. Mercado em baixa é onde acontece layoff, vaga congelada, time enxuto. Isso abre espaço para profissional generalista. E aí, aqui, os marcos temporais que eu comentei. Então, lá em 2014, a gente tem o aparecimento do mito do designer unicórnio. E lá por 2017, a gente viu um boom das vagas de especialistas. Então, foi quando a gente começou a ver gente que faz só interface, gente que faz só pesquisa, gente que faz só UX Writing. Então, começou uma segmentação para as especializações dentro do design. Vagas especializadas, né? Não que as especialidades já não existissem. Em 2018, a gente vê o auge das discussões sobre design system. Todo mundo já tinha ou queria ter um design system e começou a desenvolver. Em 2020, veio a pandemia
E hoje a gente está falando aqui, Matheus falou brilhantemente de IA generativa, outros movimentos como internacionalização das equipes, design global, então o que mais? E aí, se a gente olha para esse histórico, ali 2017 e 2018, as duas coisas são sobre momentos de especialização, né? Então, quando a gente vai para design system, a mesma coisa acontece com content ops. A Cami comentou que ela já foi content ops. Quando você entra em vertentes mais micro do design, mais no detalhe, tem que ter bastante gente na equipe, né? Para ter alguém que faz só o design system, que não é só tudo isso, né? Mas a pessoa está 100% dedicada ao design system. Significa que tem mais gente para fazer as outras coisas. Veio a pandemia, veio o layoff, veio o home office, as estruturas se enxugaram e, sem fazer nenhum juízo de valor sobre isso, quanto mais a gente aperta e a gente dá conta, mais o mercado mantém. Então, quando a gente tem profissionais voltando a ser generalistas e se posicionando como generalistas e dando conta de ser generalista, a tendência é que o mercado se mantenha sustentando esse perfil. E aí, o que a gente faz hoje, né? Então, puxa, eu estou vendo que o mercado está indo para um lado mais generalista, aí tem o ChatGPT que vai fazer o meu trabalho da Cami, o que a gente faz? Como sobreviver aos movimentos do mercado. Então, acho que é um bom momento para fazer a reflexão. Eu acho que o mito envelheceu bem, porque melhorou. Antes a pessoa tinha que ser designer e dev. Hoje a gente vê um lado um pouquinho mais focado em design. Eu acho que isso tem um pouco a ver também. A Ellen comentou na introdução que é um bom momento para a disciplina, é onde o design está se posicionando como um lado mais estratégico. E eu acho que tem a ver com isso. Então, quando a gente consegue se dedicar, mesmo que de maneira generalista, ao design, significa que o design está tendo valor. Significa que a gente está sentando na mesa dos adultos, né? Então, acho que algumas dicas para como sobreviver a esses movimentos é, de fato, ser mais estratégico e menos operacional. Padronizar o que for possível. Deixar o operacional com as ferramentas. Focar no contexto e entender de pessoas. Então, sendo mais estratégico do que operacional. Se a gente for olhar para design, pensando em produto, né? A Cami falou muito de narrativa. Então, aqui, o operacional é o texto, é o microcopy. O estratégico é todo o resto. É o que a gente faz antes do artefato, né? Então, acho que muita gente aqui já passou por um momento de falar, a pessoa falou, nossa, não, uma tela você faz rapidinho. Não, porque tem muita coisa envolvida, assim, tipo, a tela realmente eu faço em 5 minutos, me dá 30 minutos que vai estar pronto. Mas tudo que eu faço antes de fazer a tela demora dias. Eu preciso ouvir pessoas, eu preciso investigar o que está acontecendo. A não ser que você queira só uma tela. Se você quer uma tela que funciona, se você quer um produto, vai demorar. Padronizar o que for possível, então, bendito seja o design system. Tudo que dá para a gente fazer, que já esteja pronto, melhor impossível. Deixa o operacional com as ferramentas, então, carai, não sei como usar o ChatGPT, constrói tua narrativa e deixa que ele escreva para você. Se preocupa com o que é estratégico, porque quem vai brifar o ChatGPT? É o designer, nesse caso, né? Foque no contexto, então o Matheus também comentou que, inclusive, é uma das palavras que não existe, e eu acho que é uma das coisas mais importantes no design é contexto. É difícil fazer design sem saber para quem você está fazendo design e qual a situação em que aquele design vai se aplicar. E, como eu falei, você tem que saber para quem você está fazendo, então o design, na verdade, ele é muito mais sobre entender pessoas. Quando eu falei que o mito envelheceu bem, eu imagino que alguns de vocês falaram, porra, eu vou ter que fazer 500 coisas ao mesmo tempo? É isso mesmo? Ela está dizendo que eu vou ter que ser UX, UI, researcher, saber mais o que vai vir.
Não necessariamente. Eu queria afirmar que unicórnio, sim, burro de carga, jamais. O futuro está na tecnologia, então a gente precisa aproveitar todas as ferramentas que a gente puder. Deixa o trabalho pronto, usa Design System. Quer usar AI, usa. Tudo que você puder para facilitar o teu trabalho, melhor. E aí você fica com a parte de pensar nas pessoas, de pensar para quem é aquele produto, como aquele produto deveria ser, para encontrar aquela pessoa da melhor maneira possível, para conduzir aquela pessoa naquela jornada. De novo, o design ele não é sobre artefato, ele é sobre pessoas. O artefato ele é o resultado do design, assim como as ferramentas são parte do processo de design. Mas, para mim, o que mais importa em fazer design é quem vai usar aquilo. Então, quem sabe quem vai usar aquilo e quais são as dores daquela pessoa, como é que ela pensa, que repertório ela tem, de onde ela vem, qual é o vocabulário que ela usa, são os designers. Então, é o nosso trabalho enquanto estrategista, botando o design na prática e sendo cada vez mais estratégico do que operacional, é conseguir olhar para as pessoas e traduzir essas pessoas na narrativa que o produto tinha que ter. Então, voltando ao mito do unicórnio, o unicórnio é uma figura mágica, mas aqui, para mim, a única mágica que você, designer, precisa fazer é conectar essas duas pontas, as pessoas e o negócio. E não sou só eu que estou dizendo, convidei alguns profissionais muito queridos, que eu admiro, para dar um pouquinho da opinião deles sobre qual é o futuro de design. O Diogo Cabral era aqui do Nubank, hoje VP do RAP. Ele disse que ele acha que o papel do design, no fundo, nunca mudou. É criar uma experiência que seja fácil de ser entendida, fácil de ser usada, que maximize o valor de um produto ou serviço, provocando uma memória positiva no usuário e no cliente. E sobre o futuro, ele acha que as tecnologias vão proporcionar uma eficiência exponencial na produção de design com alta qualidade. Então, é muito mais sobre isso, a gente conseguir usar a tecnologia para fazer o braçal, para que a gente consiga criar uma experiência fácil. Rodrigo Tavares, PM Lead aqui no Nubank, a visão dele é que o designer precisa ter uma visão crítica sobre as decisões de produto, sempre vestindo o chapéu do cliente para construir a melhor experiência para ele e não apenas para a empresa. Hoje o foco é prototipagem, mas no futuro vai ter uma densidade muito maior de uso de dados e abordagens integradas com AI generativa. A Cacau, que é gerente de design aqui no Nubank, ela traz um conceito que eu gosto bastante. No ponto de vista dela, as habilidades requeridas para um profissional completo se transformaram. Hoje, um designer precisa entender tanto de design quanto de negócio. A verdade é que a gente precisa de profissionais com apetite para entender um pouco de cada coisa que impacta no trabalho no dia a dia. O unicórnio talvez fosse um mito, mas o designer canivete suíço é muito interessante. O Dani é um PM no PicPay. Ele disse que a pessoa design precisa ter uma empatia aguçada para entender o real problema do usuário e propor soluções que sejam factíveis com a realidade do negócio, mas que realmente resolvam um problema de maneira simples. Então, empatia, que é mais uma das palavras que o Matheus disse que a gente não consegue encontrar. A inteligência artificial ela chega como uma ferramenta importante para otimizar processos e criações. Então, assim como se você está no mercado há muito tempo, a gente usava outras coisas antes do Figma, todo mundo aqui aprendeu Figma. Então, tá tudo bem também. Se a gente for... se o Figma parar de ser usado, a gente vai ter que aprender outra coisa, e mais uma coisa. Então, acho que a gente precisa começar a ver ferramentas e artefatos como só um detalhe no processo. A Mel Dourado ela é head de engenharia na Swap, e atualmente ela percebe que o papel do designer tem expandido para além das áreas de interação ou experiência do usuário. Tem cada vez mais se integrado ao ciclo de desenvolvimento do produto, com colaboração estreita do time de tecnologia. Percebo que, com os avanços tecnológicos, a pessoa designer se torna um agente de mudança,
com um papel mais estratégico nas organizações, ajudando a moldar a direção dos negócios. E, por fim, o Sérgio Coelho, Head de Produtos na Habit, ele disse que a evolução das IAs e o desenvolvimento low-no-code nos coloca na véspera do surgimento do primeiro unicórnio de uma pessoa só. Veremos cada vez mais profissionais transdisciplinares se destacando. Eu acredito muito que designers com sólido entendimento de produto podem se tornar protagonistas desse momento. Então, a minha dica é que vocês, de fato, olhem para as ferramentas e para os artefatos como apenas uma parte e acreditem que vocês podem aprender a trabalhar com qualquer ferramenta que possa surgir e foquem em entender as pessoas. Obrigada.